compartilhar a tela com vocês, que eu preparei o material no PowerPoint. Esse material e essa aula, ele foi elaborado a partir de um artigo, tá? E de uma pesquisa que foi feita justamente com um programa de esporte escolar, tá? Esse nome que eu inventei, é um nome que eu acho que descreve bem a disciplina. Então, o texto, essa unidade didática 1, eu chamei de esporte, escola e formação, né? Aí a gente tem que ver que esporte, que escola, que formação, e a gente não pode esquecer que o esporte escolar se desenvolve dentro da escola, né? Então, ele tem que sim pensar nos valores da escola, e o objetivo da escola como um todo é a formação do sujeito. Mas que formação é essa, né? Que formação é essa a partir do esporte? E o texto, né, é uma orientação de uma dissertação de mestrado do professor Alexandre Fernandes Vaz. Esse é um cara que escreve muito sobre esporte, muito bom, alguns textos complexos, mas ele é muito bom. Ele chama assim, Sacrifícios, Sonhos e Indústria Cultural, Retratos da Educação no Esporte Escolar. Aí eu quero focar em alguns pontos específicos desse texto, tá? Então, esse texto ele apresenta esses tópicos aqui, né? Tem uma introdução, depois no item 2, os castigos, punições e sacrifícios. 3, a formação humana, né, versus o sonho da profissionalização do esporte. 4, os rituais esportivos como técnica de trabalho. E, no fim, as considerações finais, tá? Na introdução, o, os autores eles já vêm levantando a primeiro ponto, assim, que normalmente quando a gente fala de esporte, principalmente participando da formação humana, nós vemos o esporte como uma atividade positiva, que vai contribuir positivamente para a formação desse sujeito. Então, por isso, o esporte seria muito bem-vindo dentro da escola, né? Então, o esporte ele seria positivo porque ele ajuda a desenvolver ideias de disciplina, de trabalho em equipe, de saúde, bem-estar, né? De meritocracia em alguns pontos, da importância do sacrifício, tudo mais, né? Então, por isso, o esporte seria positivo, né? Um espírito solidário e tudo mais. O segundo ponto de introdução que é trabalhado, que muitas vezes esse esporte que é trabalhado dentro da escola, seja na educação física ou fora, ele acaba assumindo-se como uma caricatura, né? E qual a característica de uma caricatura? A caricatura é um retrato distorcido, né? Então, a caricatura não busca ser um retrato fiel de algo, né? Mas então o esporte escolar seria uma caricatura de quê? Uma caricatura do esporte de rendimento. Eu acho que nós podemos dizer que a ideia de jogos escolares, por exemplo, ela aparece como um retrato ideal, né? Como um retrato fiel. Lá você tem uniforme, você tem árbitro, você tem rede, você tem bola, você tem espaço, né, de qualidade para a prática do esporte, você tem uma série de coisas. Mas lá dentro da educação física ou dentro da escola propriamente dita, não são todas as escolas que têm esse material, que tem rede, que tem espaço adequado, tudo mais, né? Principalmente ao abrigo da luz, né? Para a prática esportiva. Então, acaba que o esporte escolar, muitas vezes, ele assume-se como esse retrato distorcido, né? Essa caricatura do esporte de rendimento ou do esporte competitivo, vamos dizer assim, justamente pela precariedade que a infraestrutura oferece para o desenvolvimento, seja do esporte, seja do sujeito que está praticando o esporte, né? E também o trabalho com o esporte na escola, ele muitas vezes vai criar um conflito entre a formação pedagógica e o que a gente chama de formação pedagógica? A formação do cidadão para a sociedade, né? Que independente do sujeito estar lá na aula de matemática, de educação física ou de ele estar num projeto extracurricular, a escola deveria buscar essa formação pedagógica, né? Oferecer coisas para esse sujeito, oferecer vivências que contribuam para a sua atuação como cidadão da sociedade democrática, republicana, tudo mais. E a formação esportiva, então muitas vezes uma coisa acaba concorrendo até com a outra. O sujeito fica tão cansado lá no projeto esportivo que ele não consegue se dedicar
as disciplinas curriculares para a sua formação escolar, né, sua formação pedagógica, né? Então, uma coisa acaba concorrendo com a outra e atrapalhando, né? Um projeto acaba assumindo um protagonismo em relação ao outro. E, neste caso, a formação esportiva acaba assumindo, né, um protagonismo, né? Porque ela mexe ali com os sonhos do sujeito, de profissionalização e tudo mais. Nesse sentido, é preciso a gente sempre questionar. Quando a gente fala de formação esportiva, a gente está falando do desenvolvimento do sujeito que está lá no projeto, ou a gente está falando do desenvolvimento do esporte? Isso fica muito evidente quando a gente fala de equipe escolar, que muitas vezes o sujeito que está como treinador, como professor da equipe, ele assume uma determinada característica, ele assume um padrão de jogo para a equipe, ele assume um conjunto de técnicas ali de trabalho que faz alguns sacrifícios, né? Então, uma equipe, por exemplo, ela joga feio porque o objetivo é vencer, né? Então, há esse sacrifício ali de aprender a realmente jogar, porque se ele for ensinar a equipe a buscar jogar de outras maneiras, talvez isso não vai produzir uma vitória, né? A conquista do campeonato e tudo mais. Então, frequentemente a gente vê discussões entre os professores para falar assim, mas aquela equipe jogava melhor, a outra equipe jogou para ganhar, né? Jogou pelo resultado. Então, que formação é essa? O que esse professor está buscando com essa formação? Ele está buscando desenvolver os sujeitos, desenvolver as suas habilidades esportivas, ou desenvolver esse sujeito através do esporte, ou ele está buscando desenvolver o esporte com título, né? O que esse sujeito está querendo? Eu poderia assumir aqui para vocês que muitas vezes essa ideia de desenvolver o esporte também é comprometida com esse tipo de atuação, porque o esporte não está se desenvolvendo muito quando eu coloco uma equipe minha jogar mais feio lá, né? Tentando construir um resultado, né? Até no futebol profissional a gente vê isso justamente pelas pressões pelo resultado. Mas será que esse é o melhor caminho? Bom, isso foi só a introdução, né? Já no item 2, né, nas punições, nos castigos, punições e sacrifícios, tem alguns trechos que eu destaquei, que eu acho que eles são interessantes para a gente pensar, né? Ficou muito evidente, eu acho que vale a pena também falar para vocês como é que essa pesquisa foi feita, né? Então, essa pesquisa foi feita numa escola do estado de Santa Catarina, lá na cidade de Florianópolis, em que dois grupos, né, duas equipes escolares foram acompanhadas. Era uma equipe masculina, de 12 a 14 anos, e uma equipe masculina de 14 a 16 anos. Essas equipes, a equipe masculina treinava todos os dias à noite, né, por 1 hora e meia. Então, ela tinha o sujeito responsável pelo treinamento era um sujeito do chamado departamento de esportes da escola. Então, não era o professor de educação física da turma, né? E eles treinavam futsal. A equipe feminina, ela treinava 3 vezes por semana e por 1 hora e meia também. E era um outro professor que era o responsável pelo treinamento delas, né? Também foram acompanhados alguns jogos do Campeonato Estadual de Futsal que esses sujeitos participavam, Campeonato Estadual de Futsal escolar, né? E aí, em função desse acompanhamento, é que foi produzida essa pesquisa. O que foi identificado lá por esses autores? A primeira coisa que ficou muito evidente lá no acompanhamento dessas equipes foram o uso do que eles chamaram de técnicas de disciplinamento, né? Então, nas técnicas de disciplinamento, esses professores aparentemente procuravam ensinar para esses alunos a ideia de que se eles fossem muito disciplinados, muito dedicados, eles poderiam conseguir vencer ou se aproximariam mais da vitória, né, nas competições ou na vida, vamos colocar assim. E uma frase que o professor utilizou lá dentro desse programa é: nada se consegue sem sacrifício, né? Então, da ideia assim, olha, você tem que tolerar agora, fazer o sacrifício agora, mas depois você vai ter recompensa, né?
Aí o autor, né, o Alexandre Fernandes Vaz, ele traz uma interpretação disso, né, que é uma pedagogia, né, esse tipo de atuação do professor é uma pedagogia que se associa à tolerância à dor, né, que passa a ser um componente normal e mesmo desejado na preparação esportiva. E isso é muito utilizado onde? No esporte de alto rendimento, no esporte profissional, né, onde o sujeito tem todo um aparato de recursos para poder se dedicar a isso. E isso acaba sendo levado para o esporte escolar também. Então, eu vou causar dor, né? Tem aquela frase horrorosa, né, do no pain, no gain, né, sem dor, sem ganho, né? Como se para ter prazer, para ter ganho, para ter recompensa, eu tenho que sentir dor, né? É um pouco também do que a religião ensinou para a gente, né? O caminho é apertado, o caminho é espinhoso, mas depois tem uma recompensa eterna por isso, né? Os autores também identificaram que muitas vezes são utilizados castigos, né, para poder garantir que esses alunos se mantenham num comportamento disciplinado, né? Então, do castigo, né, ele vai se localizar diretamente sobre o corpo dos alunos. Então, quando você castiga o corpo, né? Você não dá um castigo mental para o sujeito. Proibindo-os de beber água, de sentar quando termina a série de exercícios propostas, ou ainda exigindo a repetição de uma atividade como forma de pagamento pela falta de disciplina. Tipo, vocês estão brincando, vocês estão rindo aí, não quer fazer direito, paga 10, né? Então, pagar 10 necessariamente tem que ser flexão, mas poderia ser um outro exercício, né? Então, tanto os castigos apareciam aqui como forma de garantir, né, ou de repelir um comportamento indesejado, né, desses alunos, né? Aí tem uma citação aqui do Friedrich Nietzsche, né, que está lá dentro do texto, que aí o castigo ele tem uma função de neutralizar o sujeito, tá? É como se você estivesse ali neutralizando o aluno, o sujeito, para evidenciar que o que importa ali não é a vontade dele, não é o desejo dele, não é a necessidade dele, mas é aquilo que o professor selecionou para ele. Então, quando se comporta de maneira que não importa o que você pense, não importa o que você sinta, importa o que eu estou mandando você fazer agora, você está neutralizando esse sujeito, né? Como um impedimento de novos danos, né? Nesse caso, de novas desobediências, né? Aí o castigo vai aparecer, então, como um pagamento de um dano ao prejudicado, que o caso foi o professor. Vocês não querem fazer o que eu programei para vocês? Então, paga aí mais uma, né? Sob qualquer forma, né? Até mesmo na compensação afetiva. O castigo como isolamento da perturbação do equilíbrio. Então, se um sujeito fez, então eu vou tentar punir ele, ou eu vou punir todo mundo para que o grupo olhe ele com outros olhos, né? Então, para impedir o alastramento da perturbação. Então, por exemplo, eu estou lá esperando a turma, 7 horas para eles treinarem, e aí um aluno chegou 10 minutos atrasado. Então, ele vai ter que pagar alguma coisa, porque senão daqui a pouco todo mundo chega atrasado, né? Então, o castigo como inspiração de temor àqueles que determinam e executam o castigo. Então, tipo assim, vamos fazer tudo certo, porque senão ele vai castigar a gente. É essa a impressão que o professor quer passar. O castigo como uma espécie também de compensação pelas vantagens que o criminoso até então desfrutou. É lógico que aqui tem uma palavra mais forte, que é a ideia de criminoso, mas porque está buscando lá na filosofia do Nietzsche, né? Mas vamos imaginar assim, quando era para o aluno fazer a corrida, ele fez corpo mole. Então, o professor vai dar um castigo para ele, para compensar aquilo que ele não fez direito, né? Então, para compensar a vantagem que ele obteve, onde está todo mundo cansando ali para poder fazer o exercício, ele estava fazendo corpo mole, ele não se cansou tanto, então ele vai ter que compensar o que ele não fez. E o castigo também como a segregação de um elemento que degenera. Então, assim, se o sujeito chegou atrasado, ele vai ter que pagar lá 20 voltas na quadra para depois ter acesso ao treino propriamente dito, então eu estou segregando esse sujeito para que os outros, ao verem ele, tenta não se contaminar por ele, mas pensar assim, não vou fazer aquilo não, porque olha, eu não vou chegar atrasado não, porque se eu chegar atrasado, olha o que eu vou ter que fazer depois, né? E aí as meninas também, elas não ficavam muito, elas não ficavam distantes dessa realidade, né?
Aqui tem uma fala de uma menina lá dentro sobre os treinos, que ela falava assim, eu não aguento mais, chego em casa tarde, tenho que tomar banho, comer e caio na cama. Isso sem contar que tem ter que aguentar os meninos, né? A quadra é sempre deles. Aí ela estava se referindo à disponibilidade, né, de outros espaços para que elas conseguissem jogar. E detalhe, né, as meninas treinavam 3 vezes na semana, só que normalmente acrescentava-se aí jogos treino e tal, tudo mais que a essa rotina delas. Imagina os meninos que treinavam todos os dias, né, por 1 hora e meia. Então, eram treinos 5 vezes na semana e tinha alguns meninos que ainda jogavam, faziam treino físico no sábado e jogavam futebol de campo no domingo. Então, eles tinham uma rotina de exercício, treino esportivo todos os dias, porque o jogo também tem uma intensidade considerável, dá para considerar como parte do treinamento, né? Então, os castigos ocupavam esse espaço aí, né? Aí vamos para o terceiro item, né, que é a formação humana versus o sonho, né, de profissionalização. Aí tem uma ambiguidade, né? A ambiguidade, assim, é quando tem dois sentidos diferentes, né? Quando se falava com os professores, falava com os pais e falava com os alunos, eles acabavam manifestando uma certa expectativa, né? E até não só na fala, perdão, quando se analisava a prática deles, né? Analisava o treino que o professor estava colocando, analisava o comportamento das famílias assistindo os treinos e os jogos, principalmente cobrando que os filhos tinham que jogar melhor, cobrando da arbitragem alguma coisa que supostamente fez errado, cobrando o treinador certas questões, percebia-se, né, e até também na dedicação dos alunos, percebia-se um comportamento que tinha uma certa expectativa que um dia esses sujeitos viessem a se profissionalizar no futebol de campo, né, e pudesse ter rendimento financeiro a partir disso. Então, praticamente todos os pais tinham alguma expectativa de profissionalização, mesmo as meninas, né? E isso retratava, né, por volta do período em que foi feita a pesquisa, a expectativa em relação ao futebol feminino, né? Só que quando se ia conversar com esses pais, ia conversar com esses alunos, ia conversar com esse professor, prevalecia um discurso de que a ideia era a preparação para a vida desses sujeitos. Então é como se assim, ele monta um treino destinado a formar um jogador profissional. No entanto, quando se perguntava para ele assim, quais expectativas que ele tinha, ele acabava falando, não, aqui a minha ideia é preparar esse sujeito para ser um cidadão, né? Preparar para a vida, para ensinar ele a ser um cidadão melhor, porque se ele fizer coisa ruim aqui no esporte, ele vai acabar fazendo coisa ruim na vida também, então a ideia é ensinar por aí. Então, é um pouco contraditório, né, quando se analisava essas questões. Então, a minha ideia com vocês é que vocês tenham em mente assim, o que vocês querem? Você está querendo formar um atleta de alto rendimento? Você está querendo formar um possível talento? Você está querendo descobrir um talento com o seu projeto lá? Ou você quer realmente formar esses sujeitos a partir da prática esportiva deles também? Né? Então, tendo isso claro, vai evitar que um projeto que vocês venham a montar e venham a executar tenham essas ambiguidades. Né? Quando você vê a forma que o sujeito trabalha, parece que ele está preparando, é uma escolinha esportiva para formar atletas. Quando você pergunta para ele, ele fala que quer preparar para a vida. Uai, qual que é a questão aí, né? E as meninas também não ficavam alheias a essa expectativa de profissionalização. Só que elas tinham que lidar com outras coisas que os meninos não tinham, né? Então, a educação das meninas na sociedade, ela já encontra certas limitações, né? Espera aí, tem alguém aqui falando. É, a, No caso das meninas, por exemplo, então a feminilidade ela é construída através da aceitação de restrições, da limitação, da visão ou da escolha, né, de uma rota indireta pelas coisas. Por quê? Porque o menino é educado com muita liberdade dentro da sociedade, seja no interior, seja nas grandes cidades, em alguma proporção isso sempre vai acontecer. Já a menina não, a menina é educada com restrições,
Então, o menino anda sem camisa, anda sem cueca, tira o pinto para fora, faz xixi em qualquer lugar. O menino pode brincar do que quiser, subir na árvore, piriri, pororó, sair de casa cedo, às vezes assim, mesmo sendo adolescente, jovem. A menina não, a menina não pode uma série de outras coisas que os meninos podem, né? Então, essas ideias de que a menina tem que cada vez mais cedo aceitar que a vida de menina é mais difícil, né? E lá também na prática do esporte, o esporte não está servindo para construir uma outra ideia de liberdade, né? De que as meninas podem tanto quanto os meninos. Muitas vezes o trabalho com o esporte ela acabava reforçando essa visão de que a vida das meninas deveria ser mais restrita, né? O que é contraditório também. Aí a pergunta que se faz, né, que não seria função do esporte contribuir para mostrar para as meninas que, através do esporte, elas podem romper com essa ideia da limitação, né? Mas não, o esporte acaba servindo lá para cristalizar, né? Para solidificar essa visão de limitação. Aí vem um quarto item, né? Ele é muito importante, esse quarto item, que a gente vê a forma como as coisas têm sido feitas, né? E muitas vezes não tem muito sentido, né? O professor, né, nesses 5 treinos semanais que ele dava para esse grupo, principalmente o grupo de meninos, e os 3 treinos semanais que eram dados para as meninas, e a palavra usada sempre foi treino mesmo, elas muitas vezes não tinham nenhuma diferença de um dia para o outro. Então, o professor dava exatamente a mesma atividade num dia e no outro. No entanto, quando os alunos questionavam ele que por que estava fazendo a mesma coisa do outro dia, o porquê estava fazendo aquilo, às vezes ele dava explicações diferentes. Então, na segunda-feira, a atividade A era feita tentando melhorar a parte física dos alunos. No entanto, na terça-feira, a mesma atividade era feita e o professor justificava que agora ele estava tentando melhorar o padrão de jogo da equipe. Ué, como é que é isso, né? Você percorre o mesmo caminho, mas tenta chegar em lugares diferentes. E os próprios alunos percebiam certas incoerências no trabalho do professor. Numa dessas incoerências, né, eles fizeram um treino físico muito intenso um dia antes do jogo. Então, às vezes, um aluno que treinava num outro lugar, ele acabava percebendo, falando assim, ué, a gente vai fazer treino físico pesado desse jeito um dia antes do jogo? A gente não deveria estar descansando para o jogo? O que ele acha que a gente vai melhorar fisicamente um dia antes do jogo, né? Mas o professor acabava utilizando essa metodologia, ela ocupava um lugar que é chamado lá no texto como um ritual, né? Então, assim, ele vai lá sempre reproduzir a mesma aula, a mesma estrutura de treino, quase como um ritual, né? Que aquilo faz parte do coisa. Ou os autores não quiseram dizer no texto como uma ausência de planejamento mesmo. Então, ele repetia sempre a mesma coisa, mas tentava inventar explicações para isso. Eles não dizem isso lá no texto, mas é uma coisa que fica bastante evidente. Aí, por isso, essa afirmação aqui de que as atividades acabavam possuindo um valor ritualístico, né? E aí esse valor ritualístico, ele vem de onde, né? A ideia é que o sujeito vai chegar lá na sessão de treino, vai alongar, vai aquecer, vai fazer parte técnica e depois vai para o coletivo se der tempo, né? Com o coletivo entendendo ele como parte do jogo, né? Ou o jogo propriamente dito. Isso vem muito fortemente de uma visão tradicional do esporte de alto rendimento, né? E aí o esporte escolar muitas vezes imita esse esporte de alto rendimento, mesmo isso não tendo absolutamente nenhuma coerência, né? Então, qual que é a coerência de fazer um treino físico? Será que o treinamento esportivo explica isso? Será que é coerente lá na teoria do treinamento esportivo você fazer um treino físico intenso um dia antes do jogo? Será que é coerente eu tentando para melhorar a condição física dos jogadores e para melhorar o padrão de jogo deles, eu vou dar a mesma atividade? Então, que conhecimento é esse que eu tenho do treinamento esportivo que me permite, então,
trabalhar com esse grupo, né? Então, parece que está faltando conhecimento ou esse conhecimento não tem sido materializado na forma de uma prática mesmo, lá com esse grupo de jogadores. Aí o Theodor Adorno, lá em 97, ele escreve o seguinte, né? Que a crença de que uma educação para severidade, né, para dureza, ela traria benefícios pedagógicos. Então, aquela ideia de que a experiência traumática educa, né? Então, vou submeter esses sujeitos a uma certa severidade, a uma certa dureza, para que esse sujeito consiga extrair benefícios disso, né? Essa educação proporia o aprendizado de ser duro consigo mesmo, né? Ou seja, eu estou cansado, mas eu preciso segurar a dor e preciso fazer esse sacrifício em prol do meu desejo, né? Intolerante à própria dor, né? Para também o ser com os outros e, afinal de contas, ser indiferente ao sofrimento em geral, né? Nesse sentido, então, à medida que eu entendo que se eu fiz sacrifícios, isso acontece muito no discurso de professor, né? Professor universitário, então, nem se fala. Eu fiz sacrifício, eu tinha que fazer isso e aquilo na faculdade, vocês têm aqui tudo na mão e estão reclamando, né? Certamente vocês já ouviram alguma coisa a respeito. Então, é como se eu tivesse que transferir para vocês os mesmos sacrifícios pelos quais eu passei, ou no caso do projeto de esporte escolar, os mesmos sacrifícios que um atleta passa. Então, basta você percorrer o mesmo caminho que um atleta passou, que você vai chegar nos mesmos lugares que ele. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, esse parece ser um elemento importante na constituição da lógica da pedagogia esportiva que tem sido trabalhado nesse projeto lá. Sempre vinculado ao fascínio, né, a fascinação pela maximização e pelo exemplo de superação dos limites da dor. A gente vê que essa ideia de dor associada à recompensa, ela também acaba aparecendo em outros campos, né? O pessoal do CrossFit, por exemplo, adora ir lá no Instagram e postar foto da mão calejada, né? Olha, é quase uma docilização da dor. Eu não entendo muito dessa forma. Eu acho que nós precisamos urgentemente ensinar que a atividade física é prazerosa, que você perceber que você está aprendendo, que você está jogando melhor, que você está conseguindo dominar habilidades cada vez mais complexas, vai trazer um baita prazer, né? E na medida que você vai melhorando isso, você consegue ter uma relação prazerosa com a prática esportiva que você vai levar para o resto da sua vida. Vocês gostam tanto de esporte, não é pelo sacrifício que alguém fez vocês passarem, é porque vocês gostam, justamente por causa do prazer, né? Então, vocês conseguem ter uma relação de prazer com a prática esportiva. Se a relação for traumática, se a relação for de dor, se a relação for só de sacrifício, não vão querer praticar esporte nunca mais depois, né? E por último, né, é, no exemplo citado no artigo, o esporte acaba servindo lá na escola como um mecanismo de controle do corpo, né? De disciplinamento do corpo, né? E que esse sujeito tem que desenvolver técnicas para estabelecer cada vez mais controle do corpo, dos sentimentos que esse corpo tem e do que ele é capaz de fazer. Aí, olhem as constatações aqui, né? Acaba transformando, então, a riqueza do elemento cultural esporte, então, esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho feito dessa forma, acaba transformando toda a riqueza do esporte numa prática que busca só adestrar o corpo, né? De forma a celebrar a dor, né? E acaba até aumentando preconceitos diversos, inclusive preconceitos de gênero, que muitas vezes no trabalho com o grupo feminino, o professor utilizava de um discurso muito preconceituoso, no sentido de que, olha, vocês podem jogar igual os meninos, né? Ou seja, elas não jogam. E o jogar bem das meninas, no máximo, vai ser jogar igual os meninos. Às vezes ele falava assim, andar no shopping, cuidar das unhas, vocês sabem. Agora vocês têm que mostrar para mim que vocês sabem jogar bola, né? Então, olha o preconceito colocado aí frente às meninas. Então, a gente não pode correr o risco de transformar um elemento cultural tão legal, tão prazeroso quanto o esporte, numa prática lá na escola que busca somente adestrar o corpo dos alunos. A gente tem que mostrar para eles quão legal que o esporte é, quão legal é fazer parte de uma equipe em que você confia nos seus colegas, que você, junto com eles, pode produzir coisas bem legais,
na forma até de qualidade de jogo, né? E o segundo ponto a se considerar é que esse tipo de trabalho, né, da forma como foi feito lá em Santa Catarina, acaba reproduzindo a ideia de que o esporte praticado com fim competitivo e com fim a desenvolver a profissionalização, ele acaba sendo superior ao da educação física. E não é. Na verdade, é só uma relação diferente que eu vou estabelecer com o esporte. Ao invés de ser uma relação de aprendizado, eu vou poder aprofundar um pouco mais, né? Eu vou poder treinar as minhas habilidades com o objetivo de desenvolver elas em um ou mais esportes, enquanto que a educação física tem outros objetivos, né? Para vocês terem ideia, o grupo feminino, por exemplo, ele acabava sendo dispensado das aulas de educação física. Então, por fazer parte desse treinamento, eles não precisavam participar das aulas de educação física, como se aquilo que elas estivessem fazendo lá fosse melhor, então, do que aquilo que era feito na aula. Então, a ideia de trazer esse texto foi justamente de mostrar para vocês a realidade com que é trabalhada essa ideia de esporte escolar. Mas nós precisamos trilhar um outro caminho, né, que vá um pouco diferente desse caminho que foi trilhado por esse projeto lá de esporte escolar em Santa Catarina. Então, a minha função na disciplina seria mostrar para vocês algumas possibilidades, né, alguns conhecimentos que vocês podem se apoiar para desenvolver projetos de esporte escolar e poder trabalhar em oficinas esportivas nas escolas de tempo integral, né? Conseguiram ter essa compreensão? Tem alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de colocar? Nada? Então, pessoal, eu vou